Olá, eu desejo que você esteja bem, com muita saúde, afinal esse é o nosso propósito, o viver sem adoecer. Em saúde vocês já aprenderam que os nossos esforços, a nossa maneira de cuidar do corpo, o jeito que vivemos é o que mais primariamente, decisivamente determina a saúde que temos. Assim, parabéns, fico feliz por você destinar mais uma vez esse tempo para aprender sobre saúde, para ouvir sobre saúde. Então, o tema hoje é evitar duas causas que adoecem e matam você. Olha, eu confesso que como médico, eu gostaria de poder dizer, goze a vida, viva como bem entende, como você prefere, como você gosta. Faça somente o que lhe agrada. Não se prive de nada. Não se prive dos prazeres. Viva, aproveite. Porque se você adoecer, existem sempre medicamentos para resolver o seu problema de saúde, para garantir sua saúde. Eu gostaria de poder dizer isso, mas não posso dizer isso porque não é verdade. Essa vida de fazer o que quer impunemente não existe. O preço vem, a conta vem e não demora, e é alta, é uma conta alta. Por outro lado, os medicamentos não curam verdadeiramente. O que eu posso dizer, se você adoecer, haverá medicamento para lhe curar. Não curam verdadeiramente, são apenas paliativos na grande maioria das vezes. E paliativos que às vezes distraem e enganam você enquanto suas doenças se agravam. Você vai amenizando a situação, achando que está tudo bem, quando internamente isso não acontece. Então a medicação, infelizmente, não tem esse poder de garantir essa saúde que nós queremos. Então, essa situação de adoecer, de doenças agravadas, de mortes precoces, é o que acontece com milhões de pessoas que, infelizmente, estão aí tomando medicamentos. Não é por falta de medicamentos, não é por falta de tecnologia. E já adianto que não sou contra medicamentos, vamos deixar isso bem claro. Eu sou contra medicamentos inadequados, inoportunos, excessivos, usados sempre para tudo, porque é isso que nós estamos vendo acontecer. Querer resolver tudo com medicamento, querer resolver todas as coisas com medicamento, querer usar sempre medicamentos. E pior, sem que as causas básicas das doenças sejam resolvidas. Esse é que é o problema, que é uma condição que eu sempre repito para vocês. Quer dizer, a cura verdadeira só existe quando as causas são eliminadas. Fora disso, é paliação, é alívio somente, né? Então, muitas vezes o uso de medicamento vem sem essa preocupação, sem essa determinação de dizer, tá bom, nós vamos usar esse medicamento, mas vamos buscar a causa, vamos eliminar as causas verdadeiras. Isso é o que mais complica, por isso eu não posso dizer para você, viva como você quer, coma o que você quiser, faça o que você bem entender, porque não vale a pena, o risco é muito alto. Agora, os medicamentos são bons, veja, são bons, são necessários, salvadores nas emergências, na situação de emergência, no quadro agudo, usado via oral, na veia, por sonda, aplicado dentro do coração, enfim, na emergência para salvar. Mas, de novo, não sempre nem para tudo, como equivocadamente tem sido prescrito e usado pelas pessoas. Muitas e muitas pessoas estão até acostumadas, na verdade, mal acostumadas a usar medicamentos, esperando que os medicamentos resolvam tudo e deixando de fazer sua parte. Essa que é a condição grave da questão, deixando de fazer sua parte. A pessoa está com a dor no pé,
o pé dói, 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 dói. E ele toma medicamentos de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, mas tem uma pedra no sapato. E ele não tira a pedra. É claro que essa dor não vai passar nunca, porque a causa está ali, presente. Qualquer medicamento será apenas paliativo. Então, é preciso ter essa compreensão. Então, é preciso tirar a pedra. Tirar a pedra, por outro lado, dá trabalho. Você tem que se abaixar, desamarrar o cadastro, tirar o sapato, achar a pedra, jogar a pedra fora. Isso dá muito trabalho. E a tendência é, deixa como está, eu vou tomando esses medicamentos, vou aliviando o meu sofrimento. Quer ver um outro exemplo? A pessoa está lá com o estômago que arde, que queima, que dói, que aperta, que arrota, que vomita. E a pessoa fica meses e anos tomando um remédio para o estômago. E ele diz, é um protetor do estômago. Ah, eu tenho gastrite. Ele diz até assim, eu tenho gastrite. E toma um medicamento para proteger o estômago. E meses e anos sem curar. Mas ele prefere isso do que corrigir os erros de alimentação, que é o que seguramente está provocando o seu problema. Todo o seu sofrimento gástrico, sua gastrite, né? Erros na alimentação, erros na qualidade do que come, na quantidade que come, na frequência que come, no jeito que come. Então ele diz, eu sofro de gastrite, eu sofro como se fosse uma vítima, como se o problema existisse por acaso, por azar, e não como fruto dos seus erros. Fruto dos seus erros. Então veja que, acima de tudo, não é uma abordagem justa, não é correta, não é adequada, não é a melhor. Não é justo que as pessoas sigam com essa cultura, com esse costume, com esse engano de lidar com suas doenças, seus sofrimentos e ter nesse engano a sua perspectiva de cura. Não é justo, não é justo. Então, a realidade mostra que a maioria que adoece morre antes do tempo. A pessoa morre 10 anos antes, 20 anos antes do que deveria morrer, 30 anos, 40 anos antes, 50 anos antes do que deveria morrer. E não morre por falta de medicamentos e tratamentos. Não. Morre por outros equívocos, 2 em especiais que nós vamos tratar aqui. Então eu falo isso para você não cair na primeira causa de doença. É a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então eu erro, eu não cuido do meu corpo como eu deveria para que ele responda com eficiência, com equilíbrio, com saúde, com resistência, não adoecendo. Eu erro nesses cuidados porque não tenho conhecimento, falta conhecimento. Então, muita gente vive numa vida de doenças, ou caminhando para doenças graves, sem se aperceber do que está acontecendo, sem conseguir interromper essa trajetória para o desfecho pior, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento de coisas simples, falta de fazer coisas simples, mas decisivas, determinantes da saúde. E quando falta conhecimento, não sabe o que é certo. Eu não faço o certo porque eu não sei como fazer. Eu aceito tudo, mesmo que é errado, eu fico exposto. E aí eu pago um preço alto por essa ignorância. Então, por isso que eu digo, eu falo muito isso, mas eu vou continuar falando, né? A saúde é uma questão de educação. Educação é aprendizado, meus queridos. Não é só você dispor de médicos e de laboratórios, isso aí a maioria dispõe e está adoecendo e morrendo precocemente do mesmo jeito. Então essa não é a chave. Não é a chave.
A primeira chave, então, é a primeira chave. Aprenda, adquira conhecimento sobre saúde para não errar, para não seguir por caminhos equivocados, para não ser enganado. A palavra de Deus diz, num texto tão conhecido e tão significante que está em João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é exatamente isso. Libertará da doença, inclusive. E o texto diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento. Falta de conhecimento. E aí nós podemos pensar assim, né? Por que a falta de conhecimento? Porque você não conhece muitas coisas, porque a maioria conhece muito pouco ou nada, se nós pensarmos em toda a população. Pouco ou nada sobre saúde, conhecimento que possa lhe proteger, que possa lhe conduzir no caminho que leva à saúde e não à doença. Por que falta? Falta quem ensine. Falta quem ensine. Não há interesse no sistema de poder que comanda a indústria, na verdade, da doença, em fortalecer as pessoas, em dar autonomia, em dar saúde verdadeiramente. Então, o conhecimento negado por quem deveria transmitir conhecimento. Então, eu vejo que, por parte de governos, quando a Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, eu diria que esse dever do Estado, entre outros, mas principalmente é da educação, orientar, ensinar. As pessoas estão morrendo, adoecendo, por falta de conhecimento em saúde, conhecimento simples. De passagem, dizer para você que 80% a 90% das pessoas sequer sabe que é importante beber bastante água mesmo sem sede. E o quanto isso gera de fragilidade, de vulnerabilidade. O quanto isso coloca a pessoa no caminho do adoecer, da não resistência, do deixar o vírus prevalecer, complicar e matar. Vocês estão vendo como a questão é educação? Ensinar coisas simples. Então, falta quem ensine. Por isso é valioso esse trabalho que eu faço aqui. Eu sei que é valioso para você e fico muito feliz que você reserve esse tempo. E toda vez que eu estou aqui com você, eu começo e termino dizendo, invista tempo para aprender sobre saúde. Que bom que você está aqui para ouvir sobre saúde, porque nós só podemos fazer aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos. Fazer bem feito, claro, né? Então, falta quem ensine. Falta verdade no ensino. Então, muita coisa é ensinada. Olha que coisa grave, né? Falta verdade em muita coisa que é ensinada. Então, não se ensina e muita coisa que se ensina não é verdadeira, porque responde a interesses econômicos, financeiros do sistema da indústria farmacêutica, da indústria da doença. E eu vou dar uns exemplos aqui para vocês já. Quer dizer, há muito ensino falso, mas passado para você com tanto poder, porque, enfim, o que o poder tem é condição financeira de se apresentar como poderoso, e essa condição de poder financeiro, de estrutura, passam a ideia de verdade, né, de ser verdade. Esse poder, na verdade, tem interesses, onde o interesse maior não é a sua saúde. Então, falta conhecimento porque muita coisa ensinada não é correta, é equivocada, porque o interesse é o ganho. Agora, por parte das pessoas, eu espero que não tenho certeza que não é o seu caso, falta interesse em aprender. Por parte das pessoas. A omissão, não procura aprender, não se interessa, não está acomodado, está contente do jeito que está. Não está bom, mas está bom. Não está bom, mas já levando, sabe aquela coisa assim?
né? Acomodado no erro, fica na zona de conforto. Então, entenda, pessoas e empresas lucram ganhando muito dinheiro com sua falta de conhecimento. Com a omissão das pessoas, o mais fácil é se omitir, viver de qualquer jeito, colocar a culpa das doenças nos vírus, nas bactérias, até em Deus, porque Deus quis. Então, muitas pessoas, elas não têm interesse em aprender. Vivem usufruindo dos seus costumes, dos seus prazeres. Há 2 anos, pessoas morrem por falta de boa imunidade. Vocês sabem disso, sabem do que eu estou falando. Por falta de conhecimento de valores que nunca foram transmitidos. Coisas que jamais foram ensinadas como deveriam ter sido ensinadas. Pessoas que tiveram sua imunidade fragilizada por não saber cuidar do seu corpo, de novo, porque não foi ensinado, e também até porque foram fragilizados pelos medicamentos inadequados que tomaram, falta de tratamento adequado, e continuam morrendo. Então, quando se fala 650 mil mortes, eu não tenho dúvida de dizer, poderia a maioria ter sido evitada se o conhecimento existisse por parte dessas pessoas. Primeiro, para se cuidar melhor e ter uma imunidade capaz de resistir, e segundo, de ter acesso ao conhecimento dos tratamentos. Então, eu falo isso para você não cair, de novo, não cair no segundo erro. E agora eu vou caminhar para a segunda causa de doenças e morte precoce, a desobediência. A desobediência. Então, a pessoa não tem conhecimento, a grande maioria. E muitos que têm conhecimento sabem, mas não obedecem, não seguem. Falta determinação para obedecer. Falta força para praticar. Disposição para mudar seus costumes, abandonar seus prazeres, para aceitar, se frustrar, para renunciar a alguma condição que ele está usufruindo em benefício de alguma coisa maior que virá mais ali adiante. Mas não vai demorar, não. Mas ele quer usufruir do prazer agora, já, então ele não se determina a obedecer, a mudar, a renunciar. E isso faz com que esse item da obediência seja marcante para fazer com que as doenças aconteçam e mortes precoces aconteçam. Eu digo sem dúvida assim, né, que muitas pessoas morrem precocemente, eu já disse 10, 20, 30, 40, 50 anos do que deveriam morrer por falta de conhecimento, mas muito por falta de obedecer aos princípios de saúde, às leis de saúde, que elas até sabem, mas que não se dispõem a obedecer. E aí, infelizmente, nós podemos dizer que muitas pessoas morrerão brevemente se continuarem vivendo como vivem hoje. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso eu disse que a minha palavra de hoje não será agradável, não será cômoda. Mas ela precisa ser dita. Pessoas precisam ouvir sobre essa realidade. Quer dizer, muitas pessoas morrerão brevemente se continuarem vivendo da maneira como vivem hoje. Da maneira como sempre viveram e vivem hoje. Se não se dispuserem a mudar, se não se dispuserem a realizar mudanças que elas até sabem as mudanças que devem fazer. E eu estou aqui, além de anunciar isso, de advertir essa realidade, é para motivar, para que as pessoas façam essa parte. Que as pessoas aprendam, se determinem a obedecer. Se
coloque numa posição que eu digo que é humildade. Obedecer é uma questão de humildade. Humildade para obedecer. Então, ter força para praticar, disposição para se frustrar, renunciar. Mas descobrir o prazer certo. Quando a gente diz assim, você vai renunciar a coisas que você gosta, coisas prazerosas, e claro que são prazerosas e você gosta, e gosta mesmo, é assim mesmo. E são coisas que eu também gosto. Mas, enfim, é saber que as coisas saudáveis também são prazerosas. Que parece que a gente vai abandonar uma coisa que é prejudicial, que acaba com a saúde, que abrevia a minha vida, e não existe mais prazer no mundo. Eu serei um infeliz. Não, claro que não é assim. Aquela felicidade que você vivia, que parecia que nada mais poderia lhe proporcionar, a não ser aquela vivência prejudicial, né? Você abandona e não vai lhe fazer falta. Não vai lhe fazer falta. O seu corpo vai esquecer. Os receptores que existem pedindo aquela substância vão se desfazer. Aquela vontade, aquele desejo, aquele vício vai acabar. E você vai descobrir prazeres maravilhosos nas coisas saudáveis. É exatamente assim. Então, não tenha medo de abrir mão de um prazer que você tenha, mas que você sabe que é prejudicial. E tenha a certeza de que as coisas saudáveis que você vai colocar no lugar são também extremamente prazerosas. E quando a gente fala essas coisas de corrigir os erros, de corrigir, de evitar as coisas inadequadas, não quer dizer que essas coisas, como diz assim, que fazem mal, você nunca vai comer, que é uma vida perfeita, que não come nada inadequado. Não é isso. Não pode essa coisa prejudicial e inadequada constituir a sua rotina. É você comer isso de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo. Que é o que acontece com muita gente. E aí o corpo não aguenta. A doença vem. A morte acontece precocemente. Nós somos muito estimulados a desobedecer. Obedecer é uma luta. Controlar o eu, abrir mão dos prazeres, costumes, mudar. A gente tem muita dificuldade para mudar, fazer diferente. É uma luta, mas é uma luta que pode ser vencida, né? Perfeitamente e completamente. E você entrar num modo de vida novo. Olha, uma das maiores tiranias de tentação é a dependência de comida. É um dos maiores vícios. Fala-se tanto nos vícios de que das drogas ilícitas, e claro que é ruim, é muito prejudicial, mas, se você pensar bem, é uma minoria que usa. Agora, a grande maioria vive sendo adoecida e morta precocemente por um vício mais grave que se chama comer errado, alimentação errada, como eu disse, em qualidade, em quantidade, em frequência e até no jeito de comer. E sobre isso, o que você vê falar? Quantas receitas médicas você já recebeu com essas orientações? Quantas advertências? Quando é o maior fator que faz adoecer e é também o maior fator que faz curar. É quando você arruma os erros de alimentação. Então, obediência. Eu passei uma infância inteira, ouvindo assim dizer, não cutuque o cão com a vara curta. Ou seja, cuidado, não se arrisque, não provoque, não pague para ver, não ignore os riscos, não faça de conta que não existe. Então, desobediência é isso. Eu fazer para prevalecer a minha vontade acima de leis, acima de princípios, ignorando riscos, ignorando perigos. Veja o que é muito grave. Então, que natureza é essa que nós estamos? Que seres humanos somos nós? Que valores temos? Onde queremos chegar? O que passamos para nossos filhos?
O que ensinamos é a lei do prazer, é o hedonismo sem limites. Na prática, é isso que está prevalecendo. Os valores sendo destruídos, valores que se relacionam, né, que estão ligados a princípios, a leis, que normatizam, que determinam, por isso são valores, não é a minha vontade. Mas hoje a gente está vivendo essa situação como nunca vivemos, do vale tudo, do pode tudo, você é livre para fazer o que você quiser, para pensar o que você quiser, inclusive no seu jeito de viver, de cuidar do seu corpo, e que, na verdade, se você pensar dentro do sentido do livre-arbítrio, é isso mesmo, todos somos livres. Mas a questão é que, ao lado dessa liberdade, que não podemos abrir mão dela, em hipótese nenhuma, o interessante, o melhor é que junto vá a orientação da escolha, dos riscos que eu corro, dos prejuízos que eu posso sofrer e que certamente acontecerão. Então, isso precisa ser lembrado. Eu escolho o que eu faço comigo, eu só não escolho as consequências do que eu faço. Mas o que está por aí é que faz o que você quiser, como se não existisse consequências, como se não existisse amanhã. E não é bem assim. E a área que mais sofre com essa postura de falta de limites, de falta de valores, é a área da saúde. É a área que mais sofre. E aí você vê uma tecnologia fantástica como nunca tivemos, em medicamentos, em tecnologia, em equipamentos, em intervenções, em diagnósticos, equipamentos diagnósticos, exames laboratoriais cada vez mais sofisticados, e o ser humano morrendo cada vez mais, adoecendo muito, vivendo mais, mas sobrevivendo, sem qualidade de vida. E mesmo assim morrendo ainda precocemente, por mais que a sobrevida aumentou, hoje é em torno de 76 anos, deveria viver 120 anos e viver bem, se fizesse bem a sua parte, mas falta conhecimento, falta obediência. Então vejam que realmente são duas condições chaves. Porque na hora, eu digo sempre, já disse para vocês, na hora que você se determinar a aprender e na hora que você se determinar a obedecer, você vai muito mais fácil e provavelmente praticar e colher os frutos com essa saúde que você quer ter e pode ter, sem dúvida. Mas dentro desse caminho, faça a sua parte. Então, quando eu faço uma programação como essa, um tema como esse, em resumo, é para dizer para você, faça a sua parte. Se disponha a fazer a sua parte. Se disponha a fazer a sua parte. Para não cometer erros e para se proteger de interesses dominantes, poderosos, que assaltam a sua saúde, que assaltam a saúde. Por exemplo, você ouvir, e aí de maneira consagrada, eu vou dar alguns exemplos para você. O quanto essa questão do poder traz conceitos, ideias equivocadas, mas que viram verdade. O sol faz mal, se proteja, use protetor solar. E aí você vê o sol, que é a fonte de vida, que as pessoas tomam muito pouco ou quase nada, o pouco que tomam são incentivadas e orientadas a se proteger dos raios do sol, passando produtos químicos, esses sim agressivos, a título de proteção. E hoje você vê a vitamina D nas pessoas baixa, muito baixa, porque ninguém se expõe ao sol como deveria se expor para ter a produção adequada de vitamina D, essencial para a saúde.
E o problema das pessoas não é excesso de sol, é falta de sol. É falta de sol. Aí eu digo, eu preciso completar, eu digo, use protetor solar se você vai ficar um dia no sol, na praia, pescando no rio, para não se queimar, para se proteger de queimadura. Mas aquele raio solar que você toma esporadicamente, ao qual pouco se expõe, achar que para isso tem que passar protetor solar, isso não. Agora, com isso se cria um nicho de consumo. Quantos bilhões de dólares não são arrecadados por conta de venda de protetor solar no mundo? Quer ver outro ensino? Febre é perigoso. É um dos maiores recursos de defesa da vida. A febre põe em marcha a defesa, destrói vírus, destrói bactérias, põe em marcha todo um mecanismo de defesa do sistema, de defesa do corpo, acelera o coração, acelera a respiração, sequestra o ferro para não ficar disponível para os vírus e as bactérias, enfim, faz a pessoa ficar quieta para não gastar energia. Ela é ensinada como sendo um risco que você deva evitar. E aí eu digo, você sabe quantos milhões e milhões são arrecadados com remédio de febre no mundo? Então vale a pena esse sistema que não está interessado na sua saúde, mas que está interessado no lucro econômico, que são empresas nas bolsas de valores, com acionistas que precisam dar lucro, enfim. Esse é o objetivo. Então, vale a pena fazer da febre um problema. Agora, onde você for estudar, você vai ver que está dito lá, febre é defesa. É o desafio você a encontrar alguma produção, publicação científica que não classifique a febre como uma defesa. E aí vem a história da convulsão. Bom, eu tenho um vídeo que fala sobre febre, sobre essa coisa de convulsão, para desmistificar essa questão de que é a febre que produz convulsão. Olhe esse vídeo lá. Mas, enfim, são esses erros que são colocados e se consagram com verdades absolutas. E há de quem, imagina, dizer, não use protetor solar. Quer dizer, qual médico que tem coragem de ir contra o sistema e dizer, não é para usar, isso faz mal, não é necessário, não tem indicação, a não ser para evitar queimaduras, se vai ficar muito exposto. Não baixe a febre, deixe a febre atuar, deixe a febre tratar você. Muitas pessoas não teriam morrido se tivesse deixado a febre cumprir o papel que ela é capaz de cumprir no sistema imunológico da pessoa. Quer ver outro erro? Parto cesariana é melhor. Hoje, muitas e muitas e muitas mulheres, provavelmente a maioria, chega no obstetra já pedindo parto cesariana, porque acha que é melhor, que é mais seguro, que é mais moderno, quando é exatamente o contrário. Mas todo um interesse que cria nas pessoas e consagra um equívoco como verdade. E eu digo que o poder é capaz de fazer da mentira verdade e da verdade mentira. E quando essa mentira se estabelece como verdade, é muito difícil derrubá-la, é muito difícil contrariá-la, é muito difícil ter coragem para dizer não é assim, isso não está certo. Vitamina D alta no sangue é perigoso, é outra coisa que vocês vão ouvir por aí. Agora que está sendo mais disseminado o conhecimento, o valor da vitamina D alta entre 90 e 120 nanogramas por ml, não é 20 e 30? Não, isso é perigoso, isso não pode, isso provoca a formação de placas, o metabolismo do cálcio, a vitamina D coloca mais cálcio no sangue, isso vai formar placas, vai calcificar quando as pessoas estão morrendo com placas de calcificação com a vitamina D lá embaixo. O problema não é que a vitamina D está alta. E ninguém fala do cálcio, da descalcificação que os refrigerantes, por exemplo, provocam. Sai tirando o cálcio dos ossos e jogando na circulação. Isso ninguém fala. Ao contrário, até usam, até tomam, como se fosse água. Mas vocês estão vendo como é um sistema, porque, enfim,
se fizer essas coisas certas, as doenças acabam. Essa possibilidade de viver sem adoecer é muito real. É muito real. E acabar com a doença é acabar com as galinhas de ovos de ouro. O Voltaire disse o seguinte: duas coisas derrubariam o sistema econômico mundial se acontecessem: a paz e a saúde. A doença e a guerra movem o mundo. Move o mundo de maneira muito forte, os interesses econômicos. Quer ver outro erro? Da leite de vaca, fórmulas. Você vê hoje em berçário ser dado fórmula de leite de vaca para bebê que nem mamou no peito ainda. E consagrado é o complemento. Vou dar o complemento. Complemento de quê? Essa perversidade, esse absurdo dessa rotina. Eu há muitos anos atrás, sabe o que existia, que o sistema industrial fazia? A mãe saía do berçário da maternidade, depois de ter o seu filho, com a presente de uma lata de leite em pó. Olha que mensagem, quer dizer, recebia do berçário, da instituição responsável pela saúde. Uma mensagem que, claro, subliminarmente dizia: isso aqui é o bom, seu leite, não, bom é isso aqui. Então veja como esse sistema manipula e perverte, destrói a verdade, não interessa as consequências. Então, leite de vaca, hoje você vê nos berçários, aquilo foi proibido. Hoje não se admite mais, há muitos anos, não se admite mais berçário da presente de leite em pó, não se admite mais figuras de bebês gordinhos, fortes, na lata de leite. É obrigado a ter a frase que leite materno é o melhor leite. Mas começa a se filtrar. E hoje é o tal do complemento. A criança que chorou um pouquinho, não, vou dar um complemento, porque ela está chorando, está com fome. Ora, ela vai pôr no peito da mãe, o leite não veio ainda, espera que vai vir. Se o leite demora um pouco para vir, é porque a criança é capaz de suportar, ou Deus fez a criança, o bebê, dependente de leite artificial, leite industrializado. Percebe? Complemento. Perversidade. E a mãe sai da maternidade hoje com receita de leite em pó. Sai de maternidades hoje, nessa altura, com receita de leite em pó. Eu não sei como classificar isso. Eu não sei como classificar essa perversidade. Eu digo que o maior obstáculo ao aleitamento materno, que é tão baixo, que precisaria ser lá em cima, e só isso já acabaria com muita doença. Mas as mães amamentam muito pouco no peito, muito pouco tempo. Sabe qual é o maior obstáculo? Equipes de saúde de berçário. Pediatras são os maiores obstáculos ao sucesso do aleitamento materno. Prescrevendo leite em pó, não incentivando o aleitamento materno, com qualquer facilidade mandando dar. Completa, eu acho que isso é fome. Se você, meu amigo, meu colega, é um pediatra, que você não faz isso, ótimo. Então diga que você não faz isso. Anuncie que você não faz isso. Combate esse absurdo que está sendo feito, por exemplo, de dar o complemento. Não se cale diante disso, se você tem esses valores. Crianças mamando o leite da vaca, de uma vaca, antes de mamarem do leite da sua própria mãe, da sua própria espécie. Gordura faz mal, use açúcar, e por aí vai. Tudo isso eu estou dando de exemplo para vocês verem o quanto a falta de conhecimento deixa você vulnerável a esses erros, a esses equívocos que estão aí consagrados como verdadeiros. E aí se expõe a isso, esses exemplos da criança e mesmo do adulto. A doença vem, que azar, por acaso. Não é azar, não é acaso, não. Falta de conhecimento é erro, é agressão ao corpo. E um tema como esse é fundamental para você se proteger. Qual o único caminho? Conhecimento. Conhecimento, aprender para se proteger. Agora, como estão as pessoas, na verdade? Como é que está a natureza, o comportamento das pessoas com relação a esses valores, para suas tomadas de decisões?
decisão de aprender, decisão de obedecer. Elas estão aí dominadas, manipuladas por um sistema de poder que se apresenta como dono da verdade, pessoas fragilizadas, para as quais a única saída é o conhecimento. Pessoas atraídas pelos caminhos fáceis, prazerosos, de recompensa imediata, incentivadas a viver assim, a não ter compromissos, a não ser com suas vontades e seus desejos e seus prazeres, acomodadas com o erro, acomodadas com os ensinos equivocados, sem questionar, usufruindo das vantagens que leva, transmitindo esses erros, esses equívocos para os próprios filhos, acostumando mal os filhos, educando mal os filhos nesses caminhos da saúde. Então é a realidade que a gente está vendo desse comportamento, condicionado pelo prazer imediato, tem que ser imediato. Porque eu disse para você, o prazer das coisas saudáveis existe também. Prazer imediato, prazer sem limites, onde prevalece o egoísmo, a falta de compromisso, onde não há foco, não tem objetivos importantes a alcançar, onde a saúde que a pessoa classifica como a mais importante, ela classifica como a mais importante, é a condição que ela mais abandona, que ela mais desconsidera. E agressões que as pessoas não fazem com seus equipamentos, com seus tablets, celulares e automóveis e computadores, fazem com o corpo. Como se diz, numa boa. Sabe? Então, por isso que é uma conversa filosófica, meu querido. Eu estou aqui para dizer, não esteja entre essas pessoas. Você acorde. Você é responsável por sua vida, você é responsável pela vida dos seus filhos. As crianças adoecem não é por azar, não é porque choveu, porque esfriou, porque esquentou, porque ventou. Adoecem porque são mal nutridos, mal alimentadas, comendo coisas que nós nem classificamos como alimentos, chamamos de produtos, dados pelos próprios pais, dados nas escolas. Isso não tem sentido. Sabe, como não tem sentido guerras, mas que diferença há? É que uma choca muito, a outra não choca. Uma aparece, a outra é silenciosa. A outra é silenciosa. Eu agrido silenciosamente, eu destruo silenciosamente, até a mim mesmo, até o meu próprio corpo. Eu digo que as consequências, as pessoas hoje parece que são incapazes de discernir onde isso vai dar. Que é mentira aquilo que para ele parece verdade. Então, facilmente dominadas por esse sistema de poder, sem autocrítica, sem prevalecer o bom senso, dominadas pela ignorância, pelo medo, dispensadas de pensar, deixa que os outros pensem por elas, que tomem decisões por elas. Então, em posições fracas, massa de manobra, segue adoecendo, sofrendo, porque uma posição não tem outra para classificar, a Maria vai com as outras, faz o que todo mundo faz e vai adoecer como todo mundo adoece. E eu não vou resolver o problema do mundo, mas algumas pessoas se beneficiam e só isso já vale a pena. Não seguir como uma boiada em direção ao matador, que vai até a morte, vai até morrer, obedecendo e seguindo um modelo que nenhum bom senso tem, que resultados não apresenta. Então, essa conversa de hoje é para você ser mais protagonista da sua saúde. Aprenda para ter conhecimento, não cometer erros e para se proteger. E, dentro desse tema, 2 causas principais que adoecem e matam, eu quero dizer, um resumo: assuma o controle da sua saúde.
Assuma o controle da sua saúde. Conhecimento e obediência. Contra a falta de conhecimento, aprenda. E assuma a responsabilidade pela conquista da sua saúde. Para fazer sua parte, sem a qual a saúde verdadeiramente jamais existirá. Se você não fizer sua parte, que é cuidar do seu corpo, que dá a água que ele precisa, que ninguém pode fazer isso por você, que é dar o alimento que ele precisa, alimento verdadeiro, comida de verdade, que ninguém pode fazer isso por você. Fazer o exercício que você precisa, que ninguém pode fazer por você. Descansar o corpo e a mente, essenciais para a vida. Ninguém pode fazer isso por você. Se você não fizer essas coisas, o caminho são as doenças e a morte precoce. Não tem outro. Não tem outro caminho. Sofrimentos prolongados, tratamentos sem fim, sem cura, curas não alcançadas, mortes antecipadas. Isso não é normal, não é para ser assim. Então não aceite isso para você. Perceba o engano, se está envolvido nessas circunstâncias, perceba o risco no que está metido e saiba que há como você sair desse comportamento equivocado, há como você encontrar forças para sair dessa condição e conquistar essa vida que é o tema, é o mote dos nossos, da nossa mídia social, ser saudável e viver sem adoecer. A doença é para ser uma grande exceção na vida das pessoas. Grande exceção. É para ser assim. E pode ser assim. Então disponha-se a aprender. Saia da falta de conhecimento. Disponha-se a obedecer. O que é certo, o que é melhor. A obediência e o respeito às regras e leis que você exercita nas outras áreas da sua vida, exercite também na área da saúde. Você obedece às leis de trânsito, às leis do seu trabalho, às leis sociais, às leis dos relacionamentos, às leis econômicas, às leis físicas e químicas. Você não põe sua mão no fogo, que há uma lei que diz queima, o seu corpo não suporta essa temperatura. Você não põe um ácido no seu corpo, na sua pele, porque vai corroer, vai fazer um buraco, porque a lei diz que o nível de acidez suportável é outro. Enfim, você obedece a todas essas leis, né? São princípios. Então, se dispõe a obedecer às leis gerais de saúde, que, como eu digo sempre, são leis simples. São leis muito simples que fazem uma grande diferença. E, por fim, eu digo, vale a pena esse esforço para fazer o seu melhor. Corrigir o percurso, obedecer e assumir o controle da sua vida. Quando você aprende, segue e obedece o que aprendeu, praticando, se colhe benefícios incontáveis para a sua vida, como viver sem adoecer, viver longamente e com qualidade. É bem mais fácil do que você pode imaginar. É bem mais fácil. Se permita. Dê esse presente para você. Eu agradeço a companhia de vocês e peço, como sempre, que se inscreva em meus canais, dê um like, você que está aí no Facebook, está no YouTube, aproveite para fazer a sua inscrição, acione o sininho, faça comentário, porque tudo isso você sabe que favorece a distribuição desse material para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.